Olá, meu nome é Bernardo e você está no canal Aknat. Hoje a gente vai tentar tirar a dúvida, a partir da visão de Tomás, se nós devemos obedecer aos superiores ou à nossa consciência. Repare que Tomás, quando ele diz superiores, ele diz que pode ser tomado no sentido muito amplo, desde, por exemplo, os nossos superiores do ponto de vista genético, assim, nossos pais que nos deram a vida, contribuíram para isso, tanto, por exemplo, o nosso patrão, ou até, por exemplo, o superior do ponto de vista religioso. Então, por exemplo, o padre, o bispo, ou o papa, ou até o superior dentro de uma ordem religiosa. Então, ele tira essa dúvida no De Veritate, na questão 17, ou ele tira diretamente, digamos assim, essa dúvida, a partir desse livro. Ele também fala isso na Suma, quando ele trata da virtude da obediência, mas aqui ele tem algo bem direto que vai nos ajudar na nossa pergunta, nossa solução. Então, a partir desse livro que se chama Sinderes e a Consciência, que é uma tradução minha com o Paulo, publicado pela Eclésia, ele tem na questão 17 do De Veritate, que ele trata na solução no artigo 5 sobre essa questão, e a gente já vai direto ao texto, se nós devemos obedecer ao superior ou à nossa consciência. Então, o que ele diz? O que Tomás diz? Quando o preceito divino obriga contra o preceito do superior, quando há uma oposição entre a nossa consciência, que está relacionada ao preceito divino, e o mandato do superior, e obriga mais do que o preceito do superior, a obrigação da consciência também será maior do que a obrigação do preceito do superior, e obrigará a consciência, ainda que contra o preceito existente do superior. Então está querendo dizer o seguinte: em certo sentido, a nossa consciência mantém uma relação diretamente com Deus, ela pula os intermediários. Então é conveniente se o preceito do superior for contrário à nossa consciência, e com isso, quando de contrário à consciência, contrário a um tipo da compreensão sobre o preceito divino, nós devemos obedecer primeiramente a nossa consciência. Obviamente, aqui que convém sempre a formação da nossa consciência. Nós temos um dever grave de formar a nossa consciência, de ter cada vez mais a compreensão dos aspectos morais, sobre a doutrina da igreja, uma série de compreensões, e por isso há uma obrigação de também formar a nossa consciência. Isso é um ponto. E além disso, também, ele até coopera na resposta, na solução 3, ele fala o seguinte, porque há uma objeção, mas o outro é nosso superior, então a gente deve obedecer ao superior. Ele fala assim: ainda que o prelado, nesse tipo pode ser entendido o superior de modo geral, ainda que o prelado seja superior ao súdito, né, ou até o superior qualquer seja superior a gente, Deus, sobre quem se obriga a consciência, a forma do preceito, é maior do que o prelado, né? Então, assim, existe uma superioridade da nossa consciência com relação aos preceitos do superior, e nós devemos dar prioridade à nossa consciência do que um superior quando há oposição entre eles. Quando, por exemplo, uma coisa totalmente sem noção, se ele fala, faça uma coisa contra si mesmo, no sentido, por exemplo, dá um tiro na cabeça, né, uma coisa louca assim, você obviamente não deve, de hipótese alguma, fazer determinada coisa, né? Ou, por exemplo, se a pessoa fala, faça um pecado agora, além desse, né, por exemplo. Então, assim, deve ter claro que não se deve obedecer nesses casos. Porém, Tomás diz que existe uma boa virtude da obediência que implica que nós devemos obedecer aos superiores naquelas coisas que eles têm o direito de nos mandar e que não está contrário à nossa consciência. Então, assim, a virtude da obediência é uma virtude boa, positiva, e nós devemos cada vez mais alimentá-la, né? Com isso a gente ganha humildade, diminui nosso orgulho, mas desde que aquilo que está sendo mandado seja algo bom, né? E que ainda que nós tenhamos uma dificuldade de compreender até a razoabilidade do que está sendo mandado, mas aquilo que está sendo mandado pelo menos não é contrário à nossa consciência. Vou dar um exemplo, por exemplo, que é o exemplo retirado dos evangelhos, para a gente ter uma noção de uma boa obediência. Obviamente que essa obediência, ela é até, entre aspas, fácil, porque quem manda diretamente é o próprio Deus, né? No caso, Cristo, Deus. Então, por exemplo, vou pegar o exemplo que eu vou colocar aqui, exatamente a descrição do final do evangelho de São João, que ele fala que os apóstolos estavam pescando, já depois da ressurreição, que os apóstolos já estavam pescando e não tinham conseguido pegar nenhum peixe a noite inteira. Depois, já de manhã, aparece Cristo, né, Cristo ressuscitado, e fala para eles, olha só, vocês tentaram, mas agora faz o seguinte, jogue as redes para a direita, para o outro lado, que vai dar certo, digamos assim. Repara que do ponto de vista, até de uma certa subjetividade dos apóstolos, eles poderiam pensar, olha, talvez não valesse a pena do ponto de vista se não fosse um superior, se não fosse o próprio Cristo falando, porque objetivamente aquilo seria uma certa perda de tempo, né, do ponto de vista de uma mera análise subjetiva da questão, e não do ponto de vista de quem está falando. Porque seria, vamos jogar de novo a rede, a gente não vai encontrar nada, alguém poderia, pelo menos de longe, objetar dessa forma.
Mas eles jogaram e tiveram uma grande recompensa, né? Houve muitos peixes ali com essa jogada. Então o que eu quero dizer? Repare que aquilo que é pedido por um superior, obviamente que é o superior por excelência, é o próprio Deus, né? E sua palavra é sempre eficaz e tal. Mas eu estou querendo centrar no exemplo de que o que está sendo dito, obviamente, não é contrário à consciência. Né? Porque, objetivamente, o que é dito? Pegue as redes, se esforce, jogue as redes novamente. Então, primeiro, aquilo que está sendo pedido, ou está sendo ordenado, está sendo aconselhado, não é contrário à consciência. Segundo, pode ter, digamos assim, uma certa objeção pontual, e nesse sentido ela é falsa, mas não digo que ela é falsa, mas ela é uma objeção de que seria pouco razoável jogar aquelas redes. Né? Porém, porque eles ficaram a noite inteira sem ter jogado as redes e ter conseguido nada. Mas, porém, em obediência ao que um superior disse, eles fizeram, e nesse sentido não apenas teve mérito na ação, mas também foi muito eficaz, porque também foi um superior, o mais nobre dos superiores, que falou para eles. Então, assim, é para ter claro sobre relacionado dos exemplos. Né? E outra coisa, só para ir já concluindo, é preciso entender que existe uma frase que ela é falsa se você pegar isso no sentido geral dela, que fala o seguinte: quem obedece nunca erra. Essa frase pode ser tomada como verdadeira se você disser, por exemplo, quem obedece a Deus nunca erra. Então, assim, não tem problema. Mas quando você diz, de modo geral, de qualquer superior, quem obedece superior nunca erra, obviamente é um problema. Então, muitas vezes essa frase que alguns locais, ainda que não seja tão comum, mas em alguns locais que você tem uma hierarquia mais estrita, ela é mais problemática. Então, justamente porque um superior, quando ele não é Deus, né, que está explicitamente falando isso, ele tem a possibilidade de não apenas dar um conselho pouco razoável, que às vezes tem meritório seguir se não for contrário à consciência, mas ele pode dar um conselho que é explicitamente contrário à fé, como, por exemplo, se você causar um dano explícito a si mesmo, ter alguma atitude. Então, nesse caso, é um dever explícito não seguir o superior, né? Porque a nossa consciência vem em primeiro lugar e porque simplesmente pode ter uma deturpação, o superior pode estar louco, né? Ou pode ter, muitas vezes, uma questão psicótica ruim, né? Utilizando disso. Mas repare, ao mesmo tempo que se deve criticar esse poder absoluto do superior, Tomás também deixa muito claro, há um grande mérito em obedecer os superiores. Quando esse conselho é dado pelos superiores, ele não é contrário à consciência, não é contrário à lei de Deus, e com isso há um certo mérito da nossa própria humildade de obedecer. E Deus pode até se utilizar isso para que dê uma certa eficácia, que a gente possa crescer em humildade na virtude da obediência e educar a nossa vontade. Ainda que esse conselho, como a gente viu no exemplo, ele possa ter uma aparente, digamos assim, fraqueza. Ele pode, do ponto de vista da pessoa que é inferior, ele pode ter uma certa aparência de ser fraco, de ser pouco eficaz. Mas muitas vezes isso acaba acrescentando uma certa eficácia, porque fortalece a nossa humildade, tanto do ponto de vista do intelecto, em relação a reconhecer o que está sendo dito, quanto do ponto de vista da humildade de aceitar o que está sendo dito. Como outro exemplo, por exemplo, a questão de um soldado e um general. Então, muitas vezes, um general ele tem uma visão de um todo, né? Ou o capitão, algum seja superior àquele soldado, e nessa visão de um todo, ele sabe muitas vezes qual toda a vastidão do campo de batalha, tem muitas vezes informações privilegiadas, né? Então convém que eventualmente siga, né? Não eventualmente, mas que siga de fato esse comando, né, de um superior, desde que, obviamente, não seja contrário à consciência, ainda que seja algo difícil, pouco razoável dele ser feito. Então é isso, a gente viu essa compreensão sobre a virtude da obediência. A obediência não é algo absoluto aos superiores, né? Mas, em certo sentido, ela só é absoluta em relação a Deus. E se você está gostando dos vídeos, se você gostou do vídeo, curta o vídeo, né? Se inscreva no canal. E é isso, até o próximo vídeo.